Galera, dando continuidade ao capítulo 1, chegamos agora no tópico como identificar o estado físico de uma substância a partir de uma certa temperatura. Bom, antes de tudo, vamos observar alguns detalhes. Quais são eles? Isso aqui, é uma montanha. Eu sei que vocês já tinham identificado que era uma montanha. E aqui, claro, não precisava nem estar escrito. É o mar. Bom, por que eu chamei referência do mar? Porque o nível do mar, nós temos uma altitude equivalendo a 0 metros e nós temos uma pressão de 1 atm. Então, quando falar a nível do mar, você já sabe que a pressão é de 1 atm e a altitude é de 0 metros. Bom, perceba que nós vamos identificar o estado físico alterando apenas a temperatura. A pressão vamos considerar uma pressão constante. A nível de estudo desse bloco agora, vamos considerar a pressão de 1 atm, ou seja, condições a nível do mar. Vamos nessa. Observe a água. Quando perguntam para você qual é a temperatura de fusão da água, qual é a temperatura de ebulição da água, raciocina comigo agora. Quando você responde que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e quando você responde que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, você está considerando a pressão de 1 atm. Porque se não for a pressão de 1 atm, esses valores irão mudar. Que fique claro isso. Mas como estamos considerando 1 atm, realmente quando perguntar para você, você pode responder 0 graus Celsius para fusão e 100 graus Celsius para ebulição. Bom, eu quero saber então, a 25 graus Celsius, qual é o estado físico da água? E aí você pergunta para mim, Augusto, como que eu vou saber isso? Vamos lá agora. Quais são os estados físicos principais da matéria? São eles sólido, líquido e gasoso. Bom, o que é fusão? Fusão é um ponto de transição entre o estado sólido e o estado líquido. Qual foi a temperatura de fusão dada para a substância água, considerando a pressão de 1 atm? A temperatura foi de 0 graus Celsius. Então, aqui nós temos a temperatura de fusão. Quer dizer o quê? Que a 0 graus Celsius, a água começa a deixar de ser sólida e começa a passar a ser o quê? Líquida. É um ponto de transição entre o estado sólido e o estado líquido. Que temperatura é essa que ela começa a mudar? 0 graus Celsius. Bom, e foi dado também a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É uma temperatura em que a água começa a passar do líquido para o gasoso. Bom, raciocina comigo. Qual é o estado físico que vem antes da temperatura de fusão? Antes da temperatura de fusão, o estado físico é sólido. Qual é o estado físico entre a temperatura de fusão e de ebulição? Líquido. E qual é o estado físico após a temperatura de ebulição? Gasoso. Bom, nós estamos querendo verificar o estado físico da água a que temperatura? 25 graus Celsius. Bom, o 25, numa escala de temperatura que é crescente da esquerda para a direita, o 25 é menor do que 0? Não. O 25 é maior do que 100? Não. O 25 está entre 0 e 100. Se o 25 está entre 0 e 100, qual é o estado físico da água nesta temperatura? Você escreve aqui o quê? O estado físico é líquido. Então, quer dizer o quê? Que a água a 25 graus Celsius, ela é líquida. 25 graus Celsius é considerada, e eu vou anotar, e vocês vão anotar junto comigo aí, a temperatura ambiente. Então,
Quando uma questão falar para você assim, qual é o estado físico de substância tal à temperatura ambiente? Quando ela usar o termo temperatura ambiente, você sabe que ela está querendo te perguntar na temperatura de 25 graus Celsius. Bom, com isso, nós vamos diferenciar uma sigla, ou melhor, duas siglas, CNTP e CATP. O que significam essas siglas? Ó, C vem de condições. Ó, condições. Repete aqui, ó. Condições. O N vem de normais. E o A vem de ambientais. Então, condições normais. O T significa temperatura. O T significa temperatura. E o P significa pressão. Ó. Pressão. Ou seja, o que significa a sigla CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que significa a sigla CATP? Condições ambientais de temperatura e pressão. Aí você pergunta para mim, ô Augusto, isso significa o quê? Se falar para você, está nas condições normais de temperatura e pressão, é porque ele quer que você considere a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Se a questão falar para você, está nas condições ambientais de temperatura e pressão, é porque ele quer que você considere a temperatura ambiente, que nós já vimos, que é 25 graus Celsius, e a pressão é a mesma de 1 atm. Então, cuidado com as duas siglas, elas são diferentes e a diferença está onde? Na temperatura. As condições normais, a temperatura é 0 graus Celsius. E as condições ambientais, a temperatura é 25 graus Celsius, já que vocês aprenderam que a temperatura ambiente é justamente 25 graus Celsius. Bom, para verificar se você aprendeu ou não, nós vamos fazer um teste aqui agora. Nós vamos praticar um pouquinho. Eu quero saber a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, qual é o estado físico do mercúrio, da amônia e do alumínio. O que você precisa fazer é apenas verificar onde vai encaixar o 25 nessa escala de temperatura. Vocês já aprenderam que antes do ponto de fusão, o estado físico é sólido. Olha, antes do ponto de fusão, a temperatura é o estado físico é sólido. Entre o ponto de fusão e o de ebulição, o estado físico é líquido. E após a temperatura de ebulição, o estado físico é gasoso. Isso vocês já aprenderam. Agora vamos comigo. Vamos lá. O 25 graus Celsius, que é o que ele quer que eu avalie, é menor ou maior do que menos 38,8? 25 graus Celsius é maior. Beleza, então tá aqui, ó. Mas 25 é maior do que 356,9 ou é menor? É menor. Então quer dizer que o 25 vai estar entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Conclusão, o mercúrio a 25 graus Celsius, ele está em que estado físico? E a resposta é líquido. Ele é líquido nessa temperatura aqui, ó. A amônia, vamos achar onde encaixa o 25, que é o que ele quer. 25 é menor do que menos 77,7? Não, 25 é maior. Mas 25 é maior do que menos 33,4 ou é menor? 25 graus Celsius é uma temperatura positiva, então é maior. Então quer dizer que o 25 entra depois. Se o 25 entra depois é o quê? Gasoso. Então vamos lá? A amônia tem seu estado físico
Gasoso. Em que temperatura? 25 graus Celsius. Vamos para a última, o alumínio. O 25 graus Celsius é maior ou menor do que 660? 25 é menor. Ah, então se 25 é menor, ele entra aqui, ó. Qual é o estado físico que vem antes da temperatura de fusão? Sólido. Conclusão, o alumínio é sólido a temperatura de 25 graus Celsius, que é considerada a temperatura ambiente. O que vocês fizeram nesse bloco, vocês apenas identificaram qual é o estado físico de uma substância em uma determinada temperatura, considerando uma pressão constante. Valeu!